Boa tarde. Estamos numa live, mais uma live de uma série de lives na nossa maratona sobre controle de constitucionalidade. Hoje eu tratarei da ação direta de inconstitucionalidade. Ação direta de inconstitucionalidade que é importantíssima, vocês têm que saber, porque ela irradia efeitos para todo o território nacional. A decisão numa ação direta viabiliza que o Supremo Tribunal Federal decida, declare a norma inconstitucional ou não, e essa decisão tem efeito vinculante. Esse efeito vinculante irradia efeitos em todo o território nacional. Portanto, é imprescindível que vocês saibam sobre a ação direta de inconstitucionalidade. Bom, a ação direta de inconstitucionalidade, ela é prevista na Constituição Federal, ela é prevista também e regulamentada pela Lei 9868 de 99. Ela é uma ação que você ingressa direto no Supremo Tribunal Federal, ela é cabível para defesa da Constituição Federal, ela é uma ação que tem como legitimados aqueles do rol do artigo 103 da Constituição Federal e, uma vez não previsto qualquer legitimado do rol do 103, é incabível a ação direta de inconstitucionalidade. Ou seja, só cabe ação direta de inconstitucionalidade se proposta por um daqueles legitimados do rol do 103. Esse rol é estritamente taxativo, o Supremo tem uma jurisprudência muito defensiva no sentido de inadmitir outras pessoas que não estão naquele rol, e isso gera um problema terrível que a ação direta será extinta sem julgamento do mérito, ok? Perfeito. A ação direta de inconstitucionalidade, ela faz parte do controle abstrato de constitucionalidade. Ela é um processo objetivo, ou seja, a discussão sempre é em tese se a Constituição foi violada pela norma infraconstitucional. Portanto, na ação direta de inconstitucionalidade não há que se falar em aplicação do Código de Processo Civil. Por quê? Porque ele é um processo objetivo, o Código de Processo é subjetivo o processo, não há aplicação das disposições do Código de Processo Civil na ação direta de inconstitucionalidade. Ela é e faz parte de um microsistema que é chamado controle abstrato. Por que controle abstrato? Nós já vimos isso na nossa live sobre controle de constitucionalidade e seus conceitos básicos. Por quê? Nós temos o controle concreto, que há uma lide, há um conflito de interesses, e temos no controle abstrato apenas a discussão em tese, em abstrato, como o próprio nome diz. Então nós não podemos confundir controle abstrato em tese com controle concreto ou difuso. Fixadas essas premissas, nós podemos evoluir para lembrar a legitimidade da ação direta de inconstitucionalidade. A legitimidade da ação direta de inconstitucionalidade está explícita na Constituição, no artigo 103. O presidente da República está lá como o primeiro grande legitimado. Mesa da Câmara, mesa do Senado, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional, entidade de classe de âmbito nacional, e também nós temos ali a previsão de que essa entidade de classe de âmbito nacional não seja uma entidade de classe que tenha menor representatividade. E o Supremo já decidiu que hoje a jurisprudência do Supremo admite que a entidade de classe de âmbito nacional seja composta por associações, ou seja, a entidade de classe de âmbito nacional hoje pode ser composta por pessoas jurídicas, a verdadeira associação de associações. Hoje, o Supremo entende que a entidade de classe de âmbito nacional, para ingressar com ação direta de inconstitucionalidade, pode ser composta por outras pessoas jurídicas. Além disso, a confederação sindical também é legitimada para ação direta de inconstitucionalidade. Para alguns legitimados, o Supremo restringiu a legitimidade. O que significa isso? Para alguns legitimados, o Supremo exigiu um requisito a mais. Um requisito que não está previsto em nenhuma norma no ordenamento jurídico.
Para alguns legitimados, o Supremo exige a famosa pertinência temática. O que é isso? A pertinência temática é uma coisa muito simples. Nada mais é do que cada um com seus problemas. Vocês já viram um humorista que faz um sucesso enorme na TV? Chama Marcelo Médici. Ele imita um personagem que é o corintiano. Nesse corintiano ele fala cada um com seus problemas. Na verdade ele não fala problemas da forma correta. Esse humorista, quando utiliza a expressão cada um com seus problemas, ele nos traz algo que facilita a compreensão da pertinência temática. Por quê? Porque a pertinência temática nada mais é do que cada um com seus problemas. Ou seja, alguns legitimados só podem ingressar com ação direta quando demonstrarem que entre as suas atribuições institucionais e o objeto da ação tem uma relação de pertinência. Essa pertinência temática, ela foi criada pelo Supremo, ela não está prevista em nenhuma norma no ordenamento jurídico e ela exige essa demonstração. Quais são esses legitimados? São os famosos legitimados especiais. Governador do Estado ou do DF, mesa das Assembleias Legislativas ou da Câmara Legislativa dos Estados, das Assembleias Legislativas Estaduais ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Há também exigência para entidade de classe e para a confederação sindical. Essas entidades ou esses entes devem demonstrar que entre os seus interesses institucionais e a lei que pretende a declaração de inconstitucionalidade tem uma relação de pertinência. É uma relação que demonstra um vínculo entre as atribuições que a lei prevê para essa instituição ou seus atos institutivos e o objeto da ação. Por exemplo, o governador do estado de São Paulo pode entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma lei de Goiás que diminui os impostos lá, o ICMS, por exemplo, que é um imposto estadual, deve estar, nesse caso, obedecida a pertinência temática. Por quê? Porque se o governador do estado de São Paulo ingressa com uma ação direta, ele defende que a arrecadação do estado de São Paulo não caia. Porque as empresas sairão de São Paulo e se estabelecerão em Goiás. É a famosa guerra fiscal que vocês veem direto nos jornais. Portanto, nesse caso, nós temos observado a pertinência temática. A pertinência temática não está prevista em nenhuma norma no ordenamento jurídico e a doutrina majoritária entende que ela é decorrência do interesse processual. Há quem entenda, como eu, no meu livro Controle de Constitucionalidade e seus Efeitos, que ela é uma decorrência da legitimidade. Portanto, a legitimidade traduz a exigência desse requisito. Por quê? Porque não há que se falar em interesse processual na ação direta, já que nós vimos agora há pouco que na ação direta é inaplicável o Código de Processo Civil. Se inaplicável o Código de Processo Civil, não há sentido se exigir algum requisito que esteja vinculado ao interesse processual, já que interesse processual no processo civil é necessidade de buscar tutela jurisdicional e adequação dessa tutela. E na pertinência temática nós não temos vinculação a nada disso, nós temos vinculação ao legitimado. Fixadas essas premissas quanto à pertinência temática, nós podemos evoluir e partir para a questão do legitimado passivo. No legitimado passivo é interessante, porque a ação direta de inconstitucionalidade é uma ação para que respeite o ordenamento jurídico. Para respeitar o ordenamento jurídico, nós temos uma lei ou ato normativo estadual ou federal que é impugnada. Se a lei ou ato normativo estadual ou federal que é impugnado na ação direta de inconstitucionalidade, nós temos aí uma questão que envolve a rigidez do ordenamento jurídico. Então, lá no polo passivo, a entidade que editou a norma é que participa para a defesa do ato impugnado. Também o advogado-geral da União, daqui a pouco nós veremos, participa obrigatoriamente defendendo o ato impugnado. Então, o ente federativo que editou a norma que participa da ação direta, seja ele qualquer esfera.
Dentro do procedimento da ação direta de inconstitucionalidade, tem questões muito interessantes. A primeira é que o Supremo não admitia a produção de matéria de fato em ação direta de inconstitucionalidade. Hoje, o Supremo passa a admitir a produção de matéria de fato em ação direta de inconstitucionalidade. Então, nós temos a possibilidade de perícias, oitiva de peritos, de testemunhas, inclusive as audiências públicas na ação direta de inconstitucionalidade hoje são uma realidade, o que não existia antigamente. Isso é uma novidade trazida pela Lei 9868/99. A finalidade dessas audiências públicas é pluralizar o debate constitucional. Também na ação direta de inconstitucionalidade, dentro das peculiaridades procedimentais, nós temos a participação do amigo da corte. O amigo da corte é uma figura copiada do direito norte-americano. Ele ingressa na ação direta de inconstitucionalidade para pluralizar o debate constitucional. É uma figura interessante porque ele traz elementos, subsídios para o Supremo decidir. Lembrando que eu já disse no começo da nossa conversa, essa decisão tem efeito vinculante. O amigo da corte ele tem que demonstrar também pertinência temática. As decisões recentes do Supremo exigem que ele demonstre que entre as suas relações institucionais e o objeto da ação existe interesse institucional. Ele demonstrando interesse institucional, ele tem o ingresso admitido. Aí ele pode produzir provas, ele pode participar do procedimento trazendo memoriais, pareceres, e ele até faz sustentação oral. O que é interessante é que às vezes 15 minutos se dividem por 3 amigos da corte. Hoje tem uma participação especial do meu querido filho Gabriel, querido aqui, que usa o tampão direitinho e graças a isso o olhinho dele tá igual um do outro. Agora ele usa só para manter. Então a disciplina do Gabriel foi joinha, olha ele aqui, e hoje ele tá com um olhinho muito igual ao outro, graças à sua dedicação e disciplina de usar isso. Bate aqui, porque você merece meus parabéns. Obrigado pela participação, Gabriel. Então nós vamos evoluir aqui e dentro das questões processuais partir para cautelar na ação direta de inconstitucionalidade. Dentro da ação direta de inconstitucionalidade cabe o pedido de medida cautelar. Lembrando que em direito constitucional a Lei 9868/99 e também a doutrina confundem os conceitos de cautelar, liminar, na época não tinha nem tutela de urgência, mas na prática qualquer provimento jurisdicional dentro da ação direta é admitido em sede anterior à decisão de mérito. Então nós podemos ter ali uma decisão cautelar, uma tutela antecipada, nós temos aí uma decisão conforme a sua natureza da sua concessão. Pode ter suspensão do processo hoje, tem muita decisão do Supremo suspendendo o processo que trata daquela ação, na ação direta. A casuística é rica, no meu livro vocês encontram vários exemplos. Nós temos também dentro da ação direta de inconstitucionalidade a possibilidade da suspensão da lei. Essa suspensão da lei, ela é interessante porque ela acarreta no efeito repristinatório. Nós tivemos uma live que eu tratei de efeito repristinatório. O efeito repristinatório é uma decorrência da declaração de inconstitucionalidade. Ele significa que o ato inconstitucional não revoga validamente o anterior. Já que o ato inconstitucional não revoga validamente o anterior, houve uma pseudo, uma aparente revogação. Portanto, o ato inconstitucional continua vigente. É importante, dentro da ação direta de inconstitucionalidade, eu mencionar que o ato inconstitucional tem aí a não revogação como efeito que é manifestação automática. Esse efeito repristinatório tem na prática um efeito automático. Portanto, o ato inconstitucional não revogou validamente o anterior. Também, aqui dentro do procedimento, nós temos a exigência pela Constituição do advogado da União manifestar na ação direta de inconstitucionalidade. A manifestação dele é obrigatória. E é interessante que a Constituição fala que ele defenderá o ato impugnado. Ocorre que o Supremo evoluiu na interpretação desse dispositivo constitucional. E hoje, o Supremo tem algumas peculiaridades de entendimento quanto à atividade do advogado-geral da União.
Ele, primeiro, só defende o ato impugnado se não existir várias decisões e ele entender que não é o caso, e se existirem várias decisões anteriores no sentido da inconstitucionalidade, ele está dispensado de defender o ato impugnado. Também o advogado-geral da União, se ele entender que o ato é inconstitucional, ele não pode ser obrigado pelo Supremo a defender. Na época do ministro Moreira Alves no Supremo, eu recebi o relato de que ele mandava o advogado-geral da União subir ao plenário e defender necessariamente o ato impugnado, tá? Hoje não é necessário, tá? O Gabriel tá aqui do lado, aqui assistindo vídeo cacetada sem volume na TV e morrendo de rir. Bom, mas evoluindo na nossa conversa. Também o Procurador-Geral da República se manifesta em todos os processos de competência no Supremo. Por quê? Porque o Procurador da República, Geral da República, ele é o custos constituciones, ele defende a Constituição. Então ele se manifesta e dá parecer em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal e também na ação direta. Então ele ingressa e aprecia a questão com toda a autonomia e independência funcional que ele tem. Então ele se manifesta em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal, exarando pareceres. E vejam, mesmo se ele entrou com ação direta, ele tem a manifestação por parecer. O que vocês podem estar se perguntando? O Procurador-Geral da República, ele pode ingressar com a ação direta de inconstitucionalidade em parecer, mudar de ideia e dizer que ela não é cabível, ou que não é cabível a concessão da decisão de mérito? Pode e deve. Ele tem ampla independência e autonomia funcional. Estou tomando uma aguinha com gás aqui. O Procurador-Geral da República pode e deve se manifestar na ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que no começo ela é inconstitucional e depois mudar de ideia. Acontece isso, acontece e muito, tá? O que ele não pode é desistir, porque dentro da ação direta de inconstitucionalidade não cabe desistência, tá? Também o Supremo entende que não cabe desistência do pedido de medida cautelar. Evoluindo um pouquinho no procedimento da ação direta de inconstitucionalidade, nós já podemos terminar essa parte procedimental e já partir para as decisões de mérito e os efeitos da decisão de mérito. O Supremo tem que julgar a ação direta de inconstitucionalidade, é o plenário que julga a ação direta de inconstitucionalidade, e aí ele decide se é inconstitucional ou não. Ela pode ser a declaração de constitucionalidade também, porque ela vira uma ação declaratória de constitucionalidade. O Supremo também admite a fungibilidade entre ações diretas de inconstitucionalidade, ações declaratórias de constitucionalidade e arguições de cumprimento de preceito fundamental. Hoje o Supremo aplica essa fungibilidade direto, tá? Mas decidindo a decisão da ação direta, o Gabriel tá morrendo de rir das vídeos cacetadas aqui. Decidindo a ação direta de inconstitucionalidade, ele julga o mérito, julgando o mérito, aí tem os efeitos. A decisão que declara inconstitucionalidade, ela é retroativa, porque ela reconhece um ato nulo, então ela é ex tunc. Já contei a história que o ministro Barroso, aqui nessas lives, conta em todas as palestras aí antes de ser ministro supremo, não sei se ele continua contando, do desembargador do Rio de Janeiro que puxava uma gavetinha no pleno quando havia declaração de inconstitucionalidade, constava lá, ex tunc retroage, ex nunc nunca retroage. A decisão na ação direta de inconstitucionalidade, como regra geral, ela é retroativa, ex tunc. Por quê? Porque o ato é nulo, ele nasce morto, a decisão é declaratória. Nós já vimos por que a decisão reconhece um ato nulo dentro da live da sanção, tá aí gravada no IGVT. Ora, a partir do momento que ela reconhece um ato nulo, ele nasce morto, portanto o efeito é retroativo em matéria tributária. Isso é importantíssimo, em matéria de violação de direitos fundamentais é importantíssimo. Só que eu já falei que também tem a famosa modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Essa modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade possibilita que o Supremo declare a lei inconstitucional e aplique ela por algum período. Isso é uma coisa que me deixou muito perplexo quando saiu e até hoje me deixa perplexo, mas sabendo que o Supremo iria aplicar, iria considerar esse dispositivo.
Isso é uma cópia grosseira do 2824 da Constituição Portuguesa. Só que no 2824 da Constituição Portuguesa está na Constituição. E no 2824 da Constituição Portuguesa foi o poder constituinte originário que autorizou o judiciário português, no caso a Suprema Corte Portuguesa, o Tribunal Constitucional Português, a aplicar esse dispositivo. Aqui no Brasil é a lei. A Lei 9868 autoriza a Suprema Corte ou Supremo Tribunal Federal a não aplicar a Constituição. Vejam que absurdo isso. Ela que exige para a defesa da gente, do ordenamento jurídico, ela que exige para a defesa das nossas situações e da nossa Constituição, ela viabiliza que nós tenhamos uma situação de que a Constituição não seja aplicada por um período. Vejam que absurdo, que situação esdrúxula, que situação ruim. Isso é muito ruim, muito negativo, e isso enseja uma situação que a Constituição não é aplicada por um período. Mas o Supremo tem aplicado razoavelmente com parcimônia e usado a modulação em alguns poucos casos. No meu livro eu arrolo vários casos que o Supremo modulou a declaração de inconstitucionalidade, tá? Com o professor Renan Tamar essa semana nós já vimos alguns, e aí posso remetê-los à nossa live lá para ter alguns exemplos. Mas a modulação, na minha opinião, é inconstitucional. Eu falo isso no meu livro Controle de Constitucionalidade e seus Efeitos, na certeza que o Supremo nunca declararia inconstitucional. Graças a Deus o ministro Celso de Mello me cita nisso, mas sem pretensão nenhuma de acertar e sem pretensão nenhuma de ter a declaração de inconstitucionalidade desse dispositivo, porque o Supremo nunca abrirá a mão de poder. E para ele é muito fácil, porque ele declara a inconstitucionalidade, modula, e aí os efeitos da lei inconstitucional surtem por um período. Também, dentro da ação direta de inconstitucionalidade, nós temos o efeito erga omnes, que é um efeito processual. O Supremo, quando aplica o efeito erga omnes, ele não admite outra ação direta com o mesmo objeto, ou seja, a mesma lei não pode ser objeto de duas ações diretas de inconstitucionalidade. Quando uma não foi julgada ao apensamento, com a outra que tem o mesmo objeto, ou quando a outra já foi julgada, ela é extinta sem julgamento do pedido. Ocorre que esse efeito erga omnes é muito criticado quanto à ação direta de inconstitucionalidade. Por quê? Porque o Supremo pode modificar o entendimento. Nós conversamos muito sobre isso com o professor Renan Tamay. E aí verificamos que há possibilidade de alterações de interpretação, de alterações das circunstâncias fáticas que repercutirão na ação direta de inconstitucionalidade. Então a questão do efeito erga omnes é algo que ainda vai ser muito mais definido pelo Supremo Tribunal Federal. E o efeito vinculante, que é uma questão muito interessante na ação direta de inconstitucionalidade. A decisão na ação direta de inconstitucionalidade é dotada de efeito vinculante. Significa que o Supremo cria uma relação de obrigação entre a sua decisão e os demais juízes e tribunais, e a administração pública também. A decisão no Supremo Tribunal Federal tem força de lei. Em Portugal, ela é chamada efeito vinculante de força obrigatória geral. O Supremo decide e essa decisão irradia efeitos obrigatórios. Isso não existia. O efeito vinculante é a novidade. Ele nasce na emenda 3 de 93 para ação declaratória de constitucionalidade, e em 98 ele é previsto por lei pela Lei 9868. A emenda constitucional 45 constitucionaliza o efeito vinculante, e ele é uma questão mais nova no ordenamento jurídico brasileiro, porque nós somos um país da tradição romano-germânica, não do direito anglo-saxônico. Na romano-germânica, a fonte do direito é a lei. Agora vem essa ruptura e o 927 do CPC amplia as hipóteses de efeito vinculante. Portanto, nós temos que ter em mente que essas importações dos ordenamentos jurídicos brasileiros devem ser interpretadas com cautelas, e o Supremo admitiu a constitucionalidade disso na reclamação 1880,
mas é alguma coisa que gera muita polêmica hoje. Então, assim, quanto ao efeito vinculante, algumas polêmicas. Primeiro, quem são os destinatários? Juízes e tribunais, é o que está explícito na Constituição. O próprio Supremo não está autovinculado. Juízes e tribunais, menos o próprio Supremo, para não engessar a jurisprudência constitucional. A Constituição e a lei empregam os demais membros do Judiciário, não o Supremo Tribunal Federal. Então ele não está autovinculado. Se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade. Vamos tirar um print para provar que nós estamos estudando aqui de sábado. Além disso, o efeito vinculante atinge também a administração pública. Administração pública em todas as esferas, estadual, municipal e distrital. O efeito vinculante não atinge o legislador. Por quê? Não há previsão na Constituição que o efeito vinculante atinge o legislador. Mas também ele não atinge o Ministério Público. Isso é importante. Na live com o Rogério eu deixei bem claro isso, no querido Rogério Sanches. Não há o Ministério Público como destinatário do efeito vinculante. Perfeito? O querido Bruno Rodrigues, lá de Niterói, pergunta: essa vinculação atinge o Executivo e o Poder Judiciário, menos o Legislativo? Isso, Bruno. Um grande abraço para você, meu querido amigo. Eu tô te devendo uma live que nós podemos fazer essa semana, viu, Bruno? Depois vamos combinar no inbox aí, que eu não esqueci que eu tô te devendo uma live, não. Nós podemos marcar essa live essa semana, viu, Bruno? Não atinge o Legislativo, por quê? Porque a Constituição não prevê o Legislativo como destinatário do efeito vinculante. Por que não prevê? Nem poderia, porque o efeito vinculante no direito constitucional brasileiro, ele é previsto por emenda e por lei. A partir do momento que o Legislativo é incluído como destinatário do efeito vinculante, nós temos uma inconstitucionalidade, porque viola a separação de funções e a emenda constitucional e a lei não podem afrontar a separação de funções. Por que não podem afrontar a separação de funções? Porque criar uma obrigação para o Legislativo e violar o seu dever de legislar e limitar o próprio dever de legislar. Então isso é tranquilo, na doutrina nós não podemos ter essa limitação. Perfeito? Ótimo. E o que acontece quando uma lei de conteúdo idêntico à outra declarada inconstitucional é editada? O que tem que fazer? Não pode entrar com uma reclamação constitucional, não é admitida, porque a reclamação só cabe quando há um destinatário do efeito vinculante. Tem que entrar com outra ação direta de inconstitucionalidade. Quando o Legislativo altera uma norma para romper com o entendimento do Supremo, isso é denominado pelo ministro Fux, uma decisão do Supremo, que eu esqueci o número, de ativismo congressual. Esse ativismo congressual também é denominado pela doutrina de superação legislativa. Significa que houve uma ruptura da decisão anterior do Supremo por meio de uma reforma legislativa, seja por emenda, seja por lei. Nós temos isso, primeiro caso, na questão do artigo 84 do Código de Processo Penal. O Supremo cancela a súmula 394, entendendo que o foro por prerrogativa de função termina com o término do mandato, e o Legislativo à época ficou preocupado com isso por um movimento do então presidente Fernando Henrique Cardoso e traz uma reforma do artigo 84 do CPP, e o Supremo entende que isso rompe com esse princípio da separação de poderes, e aí o Supremo declara o 84 do CPP inconstitucional. Eu sempre digo isso e tenho que trazer de novo essa informação, que quando o Supremo interpreta diferente a Constituição, mas o texto é o mesmo, é um exemplo de mutação da Constituição. Então é uma alteração informal da Constituição. Esse cancelamento da súmula 394, meu querido amigo Pedro Lenza cita como um exemplo do que eu tenho no meu livro, e tenho a maior honra disso, e é um exemplo de mutação da Constituição. A norma é a mesma, mas o Supremo mudou a interpretação. Fixadas essas premissas, nós podemos evoluir dentro do efeito vinculante para definir que o efeito vinculante ele só atinge o dispositivo da norma. O efeito vinculante, ele só diz respeito à parte final.
não há efeito vinculante da motivação ou fundamentação. O efeito vinculante não atinge outra parte senão o dispositivo da decisão. Isso é importante vocês saberem, porque o Supremo não tem como adotar a teoria dos motivos determinantes. Por que não? Porque senão ele admitiria uma pletora, um número infindável de reclamações, e ele não tem condição para isso. Vocês não podem esquecer que a crise do recurso extraordinário se transformou em crise da repercussão geral. A crise do recurso extraordinário se transformou em crise da reclamação. Com a diminuição do número de recursos extraordinários por conta da exigência de repercussão geral, aumentou o número de reclamações constitucionais no Supremo. Por quê? Porque criou-se e foram ampliadas as hipóteses de reclamação. Então o Supremo acabou recebendo uma compensação quantitativa de processo. Isso ficou muito difícil. Então vai ser muito difícil ele adotar a teoria dos motivos determinantes, que aí amplia o cabimento da reclamação para toda e qualquer decisão. Vamos escrever as perguntas aqui. Já tivemos uma muito interessante e as perguntas são muito importantes. Mas continuando aqui, pessoal, o que vocês têm que ter em mente também que é importante? Que há o efeito repristinatório, que significa que a lei inconstitucional não revoga validamente a lei anterior, e também na decisão de mérito o efeito repristinatório existe, tá? Então, eu não falei aqui do efeito repristinatório na cautelar, não vou ficar numa repetição desnecessária, tá? Não cabe recurso da decisão da ação direta de inconstitucionalidade, também na decisão da ação direta de inconstitucionalidade não cabe rescisória. Ela é irrescindível e irrecorrível, tá? É um princípio adotado pela Lei 9868 de 99 e, portanto, na ação direta de inconstitucionalidade nós não temos possibilidade de modificação, seja por recurso, salvo embargo de declaração sempre cabível, e aí também não cabe recurso, já disse, não cabe ação rescisória. E também a decisão na ação direta de inconstitucionalidade pode ser modulada. O Supremo, copiando 2824 da Constituição Portuguesa na Lei 9868, com algumas alterações, por exemplo, em Portugal é razões de excepcional interesse público, e no Brasil, na 9868, razões de excepcional interesse social. O Supremo pode modular a declaração de inconstitucionalidade. Ou seja, ele pode definir o momento que a lei inconstitucional pode surtir efeitos, tá? E aí pode ser 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, ele pode delimitar isso pelo quórum de 8 ministros e desde que existam razões de excepcional interesse social, perfeito? Meu querido amigo Bruno Rodrigues pergunta: quem são os legitimados para a população? Poderias falar de pertinência temática? Bruno, como sempre, fazendo as melhores perguntas. Um grande abraço, sou seu fã. Bruno, você é um cara que é top. Os legitimados estão lá no artigo 103, são 10 legitimados e 9 incisos, um amplo rol. Lembrando que quando saiu isso, o Supremo ficou assustado, porque na Constituição anterior só havia legitimidade do Procurador-Geral da República e o Supremo restringiu a legitimidade desses entes e dessas figuras que estão no 103, exigindo a pertinência temática, que é um requisito que não está previsto em nenhuma norma no ordenamento jurídico. A pertinência temática na prática, eu já disse aqui rapidamente no nosso começo, mas o quórum estava abaixo, cada um com seus problemas, ou seja, só pode entrar com ação direta aquele legitimado que se exige a pertinência temática, que é o famoso legitimado especial, quando entre as suas atribuições institucionais e objeto da ação tem uma relação de pertinência. Essa relação de pertinência, por exemplo, eu dei um exemplo de uma lei do estado de Goiás que diminui o ICMS sem convênio do COFAS, que é inconstitucional, e aí o governador de São Paulo entra com a DIN lá contra a lei para que a arrecadação ali não seja diminuída. Então, esse é um caso de pertinência temática, mas ela é um ativismo do Supremo, ela não está prevista em nenhuma norma. Viu, Bruno? Obrigado pela pergunta. Mais alguma pergunta? Pessoal, amanhã tem live, olha que beleza, hein?
na nossa maratona de aquecimento. Amanhã temos a última live antes do workshop. Não se deixem de inscrever no workshop. O workshop tem ali na minha bio o link, também no canal nosso do Telegram você já cai. E aí eu vou começar e tô passando muita coisa boa para vocês no canal do Telegram, muita informação. E um prazer conversar com vocês sábado. Gabriel, vem aqui dar um abraço na turma que ele tá aqui me esperando pra gente poder fazer uma expedição aqui no condomínio com lanterna e passear. Obrigado, fala obrigado da turma me assistir. Obrigado por assistir meu pai. Olha como que ele é bom de falar em público. Fala mais com a turma aí, vai. O que você vai fazer agora? Conta pro pessoal. Não sei. Jogar um futebol, molhar a grama. O que você vai fazer? Regar o jardim? Procurar minhoca. Minhoca não vai achar, tá muito calor. Tá muito calor hoje. Gente, obrigado, fiquem com Deus. Obrigado por estarem aqui de sábado. Um grande abraço, até a próxima. Dá tchau pra turma, Gabriel. Tchau.